Vamos que vamos. Bora agir. Altair Pereira, com teimosia e coragem, para darmos andamento ao nosso treinamento, ensino e aprendizagem de marketing digital. Esta aula aqui é a aula 8 de 10, método Deploac para gestão eficiente. Aprenda de graça com esse velho cascudo. Se você gostar, no final deixe seu gostei. Se você não gostar, deixa lá a sua mensagem sobre onde você acha que eu tenho que melhorar e o que você precisa que eu aprenda para poder te ensinar. E comenta, compartilha, porque eu sei que para você, que tem bastante facilidade com as redes sociais, bastante facilidade com o marketing digital, essa aula não interessa, mas de forma grátis, você precisa servir a outras pessoas. Então manda essa aula aí para uma pessoa que você acha que tem dificuldade com as redes sociais, dificuldade com o uso do celular. Eu, inclusive, vou criar, daqui a mais alguns dias, uma aula específica para fazer compras pela internet, porque eu percebo que nós, os mais antigos, nós temos um pouco de dificuldade de fazer compras na internet. Então, ficamos incomodando as outras pessoas. Então, eu vou aprender a fazer compra na internet e vou te ensinar. Pode esperar essa aula minha, que ela vai estar. E não sei se, muito provavelmente, essa aula seja uma aula onde eu vou ter que ter um parceiro de aula, né? Porque não tem dupla caipira, não tem dupla de pessoas fazendo música, dupla de pessoas para jogar alguns esportes. Então, por que não uma dupla de pessoas para dar aula, né? Eu posso ter, junto comigo aqui, uma outra pessoa para me ajudar a ajudar outras pessoas. Isso eu estou falando lá na aula para ensinar você a fazer compra pela internet. Aqui hoje nós estamos falando da aula 8 de 10, da aprendizagem e ensino de marketing digital, método Deploac para gestão eficiente. Né? Gestão não precisa ser só gestão de empresa, gestão de negócios. Nós precisamos também aprender a fazer gestão da nossa casa, da nossa família, das nossas amizades, enfim, gestão é um assunto muito amplo e eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aula, porque esta aula ela é uma aula que tem uma ligação muito grande com o método Deploac, que é o método que eu ensino. Eu digo que desenvolvi esse método, mas na realidade, depois que passou aí pelo mundo Aristóteles, Sócrates, Platão e outros tantos aí, né? Esses são os três nomes que veio agora. O que a gente faz é adaptar as coisas e adaptar as coisas de forma que, como nós entendemos, né? A prova disso né, o entendimento do que está escrito na Bíblia, né? Que são os princípios milenares e uma pessoa vê de uma forma, outra pessoa vê de outra forma. Agora, o importante é que a gente siga aquela máxima, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a ti mesmo, né? Se eu não quero sofrer determinadas situações, eu também não quero que o meu semelhante, né? O meu irmão, o meu amigo, sofra essa situação. Então, isso é bastante simples, bastante fácil de se entender. Bom, essas minhas aulas, elas a partir de um determinado momento, eu quero que elas tenham no máximo 35 minutos. Então, eu vou tentar ser objetivo, eu tenho me policiado para melhorar a condição. Eu já fiz um curso, né, para poder melhorar um aplicativo para te oferecer umas aulas com uma qualidade superior, né, uma qualidade melhor, porque
para você vender um produto, você tem que estar sempre preocupado com a qualidade do produto. E esta aula aqui, no Apan Web 5h30, ela vai estar sempre de graça. O artigo vai estar sempre de graça no altair1957.blogspot.com. Mas montada a aula, né, configurada lá no Hotmart, ela vai ter um custo. Não é um custo que vai quebrar ninguém, muito pelo contrário, ela vai ajudar a muita gente, porque tem muita gente que não gosta de receber as coisas de graça, prefere pagar. Então, paga. E eu vou dizer mais uma coisa para você, isso é justo, porque eu tenho um custo para montar essas aulas. Eu tenho um custo com internet, eu tenho um custo com equipamento, e o custo maior que eu acredito em tudo é o custo do tempo, né? Se bem que o tempo de Deus, que é o Kairos, ele é um tempo que não é medido, né? No Cronos a gente mede, por exemplo, aqui né, no máximo 35 minutos. Já o Kairos, que é o tempo de Deus, por exemplo, esse tempo que eu uso aqui fazendo essa aula é prazeroso demais, é muito melhor estar gravando esta aula do que estar sentado no sofá ou estar ouvindo reclamação das pessoas. Aliás, eu aproveito e te digo o seguinte, tem uma coisa que eu gostaria de comentar com você, principalmente que hoje é dia de Natal, né? Hoje é 25 de dezembro, vamos deixar de reclamar. Eu, por exemplo, reclamo muito pouco das coisas. É claro que eu sou ser humano e em algum momento eu me pego, estou reclamando. Mas a minha mãe, por exemplo, foi uma pessoa mais humilde do que eu sou. E, olha, se tem uma qualidade que a minha mãe tinha e que eu, né, aliás, vendo essa qualidade para muitas pessoas, é que eu nunca vi a minha mãe reclamando de nada, né? E a minha mãe eu atravessei muitas dificuldades junto com ela, porque, né, eu sou o primogênito da casa, então eu sou o mais velho e normalmente quando somos o mais velho, normalmente somos os primeiros a começar a adquirir responsabilidade para poder ajudar a família. E eu fiz isso e tenho muito orgulho disso. Bom, vamos falar de nossa aula. Se o tema que tiver aqui, que você gostar, você procura dar uma olhada nele com mais de um autor, mais uns 2 ou 3 aí, faça um resumo manuscrito de no mínimo 8 linhas, no máximo 15 linhas, e leia até aprender, porque a sua vida, o único responsável pela sua vida, bom, o único não, o maior responsável pela sua vida é Deus. E depois de Deus, o único responsável pela sua vida é você. Então, cuide da sua vida, que eu estou tentando cuidar da minha, fazendo as coisas de uma forma onde para me tornar mais alegre, mais feliz, né? Esse curso aqui está me dando uma felicidade muito grande, né, de estar montando esse curso. E bora lá, vamos que vamos, bora agir. Vamos falar de método Deploac para gestão eficiente. A moda, a nova era, no que diz respeito a negócios, é a inteligência artificial. Então, este curso meu, eu estou fazendo engenharia reversa. Eu estou começando de trás para frente, porque sou graduado em administração geral de empresas, sou pós-graduado em administração de marketing e em docência universitária. Mas tenho um relacionamento ainda muito curto, né? Preciso me desenvolver nas redes sociais, me desenvolver com a tecnologia, me desenvolver com a gravação de vídeos, mas já estou melhorando muito. Inclusive, quero honrar aí o Leandro Aguiari, eu já estou fazendo os vídeos com muito mais facilidade do que eu vinha fazendo. Mas aqui, por exemplo, essa aqui já é a aula 8 de 10 e estou feliz, estou tranquilo, né? É claro que a gente, quando vai se dirigir a outra pessoa, né, quando vai para o palco, dá aquele frio na barriga de será que eu vou conseguir e tal. E isso é muito bom para que a gente, né, busque Deus, para que Deus tome conta de nós, para que a gente não falhe, para que a gente, porque essa a obra não é nossa, a obra é de Deus, é Ele que quer que a gente
multiplique. E eu estou aqui para, né, para transbordar, para colocar as coisas que eu aprendi. Vamos lá. Mas para praticarmos a inteligência artificial, é preciso que antes a gente crie os negócios, tá certo? Como é que você vai praticar uma inteligência artificial se você não criou um negócio? Então, eu já criei um negócio, né? Eu criei a escola do Velho Cascudo, onde, né, eu gravo as minhas aulas, onde eu toco a minha vida para frente. Esse já é o meu negócio, onde eu vou vender os meus cursos. Eu já tenho curso gravado e à venda lá no Hotmart. Eu já tenho livros digitais à venda lá no Hotmart. Aliás, se você tiver interesse, dá uma passada lá, ou nas minhas redes sociais. Eu agora eu estou aprendendo muito. Então eu vou dar uma olhada nas minhas redes sociais. É que eu estou bem elétrico, e esses últimos dias, depois que eu tive a ideia de gravar esse curso, a minha adrenalina aumentou muito, e então, mas eu vou colocar lá os links nos comentários. Vou colocar os links dos meus e-books, o link do curso que tem disponível lá no Hotmart, enfim. E nós vamos tocar isso aí para frente. E a partir da minha colocação deste curso lá no Hotmart, você vai receber, a título de apostila, né? Você vai receber um livro digital em PDF com toda a gravação desse curso, em forma de artigo, né? Em forma de capítulos. E isso tudo você já tem à sua disposição. Você pode ir lá no altair1957.blogspot.com e pode imprimir essa aula e pode ler quantas vezes você quiser e me fazer as perguntas que você quiser, e eu estou preparado para te responder. Bom, vamos lá, vamos andar, que a aula já está com 13 minutos e eu quero acabar essa aula com menos de 35. E inteligência artificial, para você criar, você vai ter que primeiro criar o seu negócio. E colocarmos esses negócios nos trilhos, que é para que eles avancem. E a inteligência artificial, ela pode ser uma alavanca para te ajudar a colocar os seus negócios no trilho, tá? Porque hoje, né, a inteligência artificial é um ajudante ou uma ajudante muito competente, vamos chamar assim. A palavra não veio rapidamente. Muito competente. Vamos lá. Antes da inteligência artificial, nós precisamos praticar os 10 mandamentos para negócios. Os 10 mandamentos para negócios é um livro digital que eu tenho também à sua disposição. E ele, né, eu vou aqui, né, é uma aula, no máximo 35 minutos, eu vou fazer um resumo, mas você, tendo interesse, né, nesse livro digital, eu te mando um link, enfim, você tem acesso. E também o valor vai ser o mesmo dos que estão lá, a administração de negócio, o marketing para incrementar negócio, a administração de vendas, enfim, vamos lá. O primeiro ponto dos 10 mandamentos para negócios é você aprender a tomar decisões. As suas decisões, a decisão que você toma hoje é o resultado que você vai ter amanhã. Toda vez que você toma uma decisão e essa decisão ela não está gerando o resultado que você quer que tenha, você precisa, nós tomamos uma decisão e precisamos avaliar para corrigir os caminhos, né? Que é para trazer a nossa decisão para os trilhos, né? Então, tomei uma decisão, né? Vou criar um curso de ensino e aprendizagem
de inteligência artificial. Esta foi a minha decisão. Primeiro eu pensei nisso, depois eu tomei essa decisão. Então, agora eu preciso criar um plano, né? Como vou fazer o plano, né? O plano ele precisa ser escrito, né? Seria a introdução para que eu consiga acompanhar o que eu quero e os resultados e onde eu quero chegar, né? E aí eu vou, a partir do plano, eu vou para a organização das coisas, né? Eu preciso organizar. Como me organizar? Vou gravar essas aulas em tal hora, vou, né? Agora, inclusive, já fiz aí um plano pago aí no Google, porque eu estava com dificuldade para fazer a transferência das aulas para o Apan Web 530, né? As aulas estavam lá no celular e eu não estava muito difícil para passar, porque com os megas, né, do vídeo não passava, nem com cabo eu estava conseguindo. Então eu acabei descobrindo que você pagando lá uma mensalidade lá nas ferramentas do Google, você tem lá o Google Fotos, que te facilita muito, né? Você faz o download do seu celular para o Google Fotos, aí do Google Fotos você faz o download para o seu equipamento, no caso para o seu laptop, né, para o seu computador. Estou te explicando como é que eu estou fazendo. E para aí, então, você lá no estúdio do YouTube, você fazer, né, subir a aula lá no estúdio do YouTube. Então, vamos lá, mas eu estou te falando de como fazer plano. Gente, o plano ele deve ser escrito com prazos, com metas, com objetivos e a organização, como você vai fazer. Esse curso aqui, por exemplo, eu organizei ele de uma determinada forma que no sábado, dia 20, amanhã é 25, quinta 26, sexta 27, sábado é 27. Então, a última aula, né, desse curso, que vai ser Administração de Vendas, porque todo e qualquer projeto de negócio, de aulas, enfim, você precisa ter um capítulo, um espaço onde você trate de vendas, porque são as vendas que geram receita, que geram a energia principal para fazer qualquer negócio existir, né? Tanto que eu preciso começar a vender esses cursos para que a gente... E eu trabalhei com vendas a vida quase toda, eu não vou ter dificuldade em te ajudar você a aprender a vender, não. Vamos lá. A organizar, então, você já entendeu mais ou menos como se organiza a coisa. Se você não entendeu, à medida que você me fizer a pergunta, eu estou preparado para te ensinar como é que organiza a situação. Avaliar e controlar condições financeiras, econômicas, social, política, para garantir o cumprimento dos objetivos que você traçou no seu plano. Bom, além desses princípios, nós temos, além desses princípios, que são princípios básicos, né, que é pensar, tomar decisão, criar plano, organizar, agir, avaliar e controlar, que é exatamente o método Deploac, que seja lá o que for que você esteja pensando em fazer, com o método Deploac, eu estou preparado para te mentorar para você criar o seu negócio. Se você quiser criar um comércio, pode ser um comércio pequeno, médio ou grande, estou preparado para te ajudar. Através do meu método Deploac, eu vou junto com você, junto com uma equipe que você tenha. A minha experiência, ela pode ajudar muito a aparar arestas, a evitar alguns erros, correr riscos
é uma coisa que faz parte do negócio, é super necessário. A gente tem que aprender a correr riscos, mas tem situações, erros que podem ser evitados se houver alguém com uma visão de futuro mais ampliada, né? Vamos chamar assim, participando do projeto. E eu estou pronto para participar do projeto com você através do meu método Deploac e estou pronto para te ensinar sobre o método Deploac. Aliás, vou gravar um curso sobre o método Deploac e você vai ter acesso a ele aí com valores bem simples para você criar seus próprios negócios, criar sua lojinha, hoje lojas digitais, criar sua loja física, aprender a procurar ponto para desenvolver seu negócio, enfim, é o marketing do negócio. Eu tenho bastante conhecimento em relação a isso aí, porque eu participei de um plano de expansão de uma empresa aí de médio não, muito pelo contrário, empresa de grande porte, onde eu fui para um estado trabalhar nessa empresa e comecei, nessa empresa já existia, ela já estava em outros estados, eu fui ajudar, né, trabalhar no desenvolvimento dessa, e eu participei da expansão, né, da loja 1, né, desse estado. Ela já existia e já era uma das maiores do Brasil, e cheguei junto com essa empresa a 72. Então, você imagina, uma pessoa que acompanhou da loja 1 à loja 72, trabalhando na maior parte do tempo na área de marketing, eu tenho uma experiência bem acentuada, principalmente em trabalhar com varejo de lojas físicas, mas estou me desenvolvendo no varejo virtual também, que é onde agora eu estou lutando para chegar lá. Mas saiba que a venda, ela é a venda no físico, é a venda no virtual. A venda, ela tem suas nuances e tal, mas ela é a venda, né? Lá atrás não existia tecnologia, não existia nada e já existia venda. As pessoas, né, lá no início da história, por exemplo, quem plantava a batata trocava a batata, né, por quem criava a galinha. Então, isso já era a venda, né? Era o escambo, a troca, né? Aí depois foi criado aí as moedas e etc. Aí foi criado, né, uma forma de fazer divulgação, mas isso é outra aula. Nós estamos falando de ensino e aprendizagem de marketing digital. Vamos lá. Então, além desses princípios básicos, a gestão no mundo contemporâneo deve preocupar-se com a definição de autoridade e responsabilidade. Porque quem tem autoridade precisa se conscientizar que ele precisa ajudar quem tem responsabilidade em fazer a coisa acontecer, em destravar, né? Você precisa aprender a delegar e precisa ajudar ao teu comandado, a quem tem responsabilidade de executar os processos. Você tem que ver onde é que a pessoa está travada e ajudar essa pessoa a destravar, né? E eu fiz bem isso em algum momento, né? Porque trabalhando na área de gestão de vendas, eu, né, ajudei muita gente a melhorar muito a sua performance em vendas, né? E muitas pessoas têm muita dificuldade. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tá? Uma das maiores dificuldades dos vendedores, agora acho até que está um pouco mais fácil, mas o vendedor, a maior parte deles, a maior parte não, uma boa parte é procrastinador, né? Deixa para fazer amanhã. Então nós precisamos fazer hoje, porque principalmente no mundo de hoje, onde é um mundo muito rápido, né? A história muda aí às vezes em 1 ano, mas dizem que a história está mudando em 5 anos.
mas a história está mudando em 1, 2 anos, 3. Então a gente precisa ser muito rápido. Então, né, você precisa destravar rápido o seu vendedor para que ele realmente venha a fazer as vendas e trazer as receitas, né, para dentro de casa. Bom, vamos lá. Com a diferenciação de pessoas, você precisa aprender a fazer alguns treinamentos, a fazer um tipo de recrutamento, onde você consiga recrutar através de suas palestras, para você, né, descobrir ali nas palestras quem realmente são as pessoas que você está precisando para você colocar a pessoa certa no lugar certo. Então você precisa fazer essa diferenciação de pessoas. Com a mercadologia e com a gestão de vendas eficiente para gerar receitas. Fechando com a logística, porque hoje tudo, né, as pessoas hoje têm uma facilidade tão grande, então a velocidade, a logística precisa ser aperfeiçoada diariamente para aumentar a velocidade de entrega. Entrega de tudo, tá? Entrega do produto físico, entrega do serviço, entrega da ideia, enfim. A logística ela está envolvida em toda a operação do negócio, né? De equipamentos internos a equipamentos externos, né? As pessoas veem logística muito como os caminhões na rua, os navios, o avião, enfim. Mas a logística ela é muito, mas muito ampla. É um assunto que você precisa se familiarizar mais com ele para poder gerar um resultado melhor. Bom, nós estamos chegando aos 28 minutos. Vamos dar uma acelerada, mas nós já falamos sobre os 10 mandamentos para negócio, que é pensar, tomar decisão, criar plano, organizar, agir, avaliar e controlar, ter cuidados com autoridade e responsabilidade, com a velocidade dos negócios, com a diferenciação entre as pessoas, que é para colocar a pessoa certa no lugar certo, com a mercadologia, com a gestão de vendas e com a logística. Bom, vamos lá. Vamos tocar, porque 28, vamos acabar aí com uns 30 minutos, mais ou menos. Bom, desenvolva negócios extraordinários praticando o Deploac. Conta comigo. Eu posso ser seu mentor. Se você quer abrir um negócio, por exemplo, se você quiser abrir uma venda de peixe pela rede social, se você quiser uma mentoria minha, eu tenho uma circunstância aí, peixe, por exemplo, é perecível, né? Você precisa manter no gelo, etc. Eu tenho uma dica para você, posso te falar, né? Eu aprendi aí um dia desses aí, o encalhe do peixe, se você for uma pessoa com bastante criatividade, se você for uma pessoa com criatividade, você não perde nada. Você, ao perceber que você não conseguiu comercializar o peixe, né, vivo, você comercializa ele morto. Se não conseguiu comercializar ele morto, você comercializa ele, né, pré-cozido, pré-frito, pré-acabado. E fora isso, você tem alguns produtos que você pode começar a desenvolver de forma artesanal com peixe. Mas onde está a dificuldade? A dificuldade está em vender esse produto lá na ponta, porque você
Desenvolver o produto, as pessoas até conseguem desenvolver. Uma boa dona de casa, bastante conversa com as pessoas, dá para desenvolver. Mas a venda lá na frente, né? Você segmentar o mercado, descobrir... Bom, já passou dos 30 minutos, vamos lá, vamos correr, porque eu quero, antes dos 35, quero acabar. É só se autoconhecer para saber o que você deseja. Ao procurar se autoconhecer, você vai descobrir suas travas. Solte-as e mãos à obra. Eu tenho uma boa vivência para ajudar você a soltar as suas travas. Nas minhas palestras, eu tenho um pouco de facilidade em falar com você em autoconhecimento, em falar com você em hormônios, em falar com você em criar planos, falar com você onde foi que travaram você, falar com você. Tem um livro que eu li e gosto sempre de citar esse livro para todo mundo, que é A Arte da Guerra, do Sun Tzu, né? Onde ele nos ensina que a gente precisa conhecer a si próprio, conhecer ao inimigo e conhecer o campo de batalha. E eu, há uns 10 minutos atrás, pouco mais, né? Porque essa aula já vai para 32 minutos, há 40 minutos atrás eu estava dando uma aula da arte da guerra para o meu filho João, que, né? Já dei essa aula para ele uma opção de vezes. Mas olha, ele hoje me deu uma notícia aqui que você não acredita. Eu recebi meu presente de Natal hoje. Eu tenho um filho justo, sério, trabalhador, honesto e amoroso. Ele está aqui com a gente, veio passar o Natal e a gente está feliz. Eu e a dona Hélida Pereira, que nós estamos juntos aí a vida inteira. E no dia de Natal, a família, né? Tem uns 4 ou 5 anos que eu vinha mudando de ambiente. No dia de Natal eu ia passar o Natal sozinho, né? Mas hoje eu resolvi passar o Natal por aqui. Não tem problema nenhum. Logo mais, se eu tiver com sono, porque eu gosto muito de dormir cedo, ninguém vai achar ruim comigo porque eu fui dormir às 9 horas e eles ficaram aqui fazendo ceia, não. Na minha casa eu sou o governante, todo mundo me respeita, por isso, na minha casa eu tenho a minha missão, a minha mulher tem a missão dela, os meus filhos têm a missão deles, cada um cumpre a sua missão. Vocês não têm ideia como eu sou feliz com a família que eu tenho. Até que nos encontremos amanhã na próxima aula, onde nós vamos falar de administração de marketing. Eu desejo a vocês uma vida alegre e feliz. Feliz Natal! Até amanhã, se Deus quiser. Querendo Deus.